eventos que estão sendo organizados pela Associação de Engenheiros Florestais do Vale do Braço do Norte e do Sul de Santa Catarina. Na verdade, que vai acontecer um workshop, é isso mesmo? Como é que você está? Bom dia. Bom dia, Bom Guilherme. dia, boa tarde, né? Não, bom dia para quem não almoçou ainda e boa tarde para quem está já bem alimentado aí, né? Que é o bom. meu caso. E também não é o meu ainda, é um bom dia, né? Não, meu caso já estou... Você já está alimentado. Então, boa tarde, né? Então, realmente, falando aí sobre a FSul, né? Nossa associação aqui dos engenheiros florestais do Vale do Braço do Norte, do Sul de Santa Catarina, temos um evento muito legal aí que vai acontecer dia 12 de dezembro agora. Ou seja, na quinta-feira, né? Quinta-feira, E é um evento liberado ao público, né? Ele é através do nosso YouTube, lá o canal do YouTube da FSul, @AFSul, que é o canal. É um evento patrocinado pelo CREA Santa Catarina, né? O CREA que tem aí um trabalho de auxílio às entidades de classe, que é o caso, né? Da FSul, onde a gente consegue desenvolver os trabalhos, fazer os eventos. E nesse caso, muito interessante agora, que a gente vai fazer um workshop online, então, sobre como fazer projetos de crédito de carbono, que é uma coisa que está aí totalmente nova, né? Acabou de ser aprovado. É nova né? Mas assim, já se fala disso aí, acho que a regulamentação foi aprovada agora, né? Perfeito, bem lembrado. Na verdade, o crédito de carbono se fala há mais de 20 anos, né? Os famosos créditos de carbono. Assim, para quem... Vamos tentar explicar o que é um crédito de carbono, né? Porque a gente que está na engenharia florestal, então isso aí é uma coisa mais comum, né? A gente tem assim esse entendimento, mas para o público, né? Para quem nos ouve aí, o crédito de carbono nada mais é do que você desenvolver um projeto que reduza as suas emissões atmosféricas, basicamente do chamado, né? Gás de efeito estufa, do CO2 e tal. Então vamos supor assim, se tu tens lá um empreendimento ou, por exemplo, os reflorestamentos, né, são hoje projetos que você pode executar, que uma floresta que você planta a mudinha, e a árvore vai crescendo, ela vai captando CO2, ela transforma o CO2 em carbono, né? O C do CO2 é o carbono, então transforma em madeira e fixa esse carbono. Então, quando você faz um móvel de madeira, você está fixando o carbono. Você faz uma casa de madeira, você está fixando o carbono. Então, tudo isso são projetos que são positivos para você, então, fazendo esse tipo de ação, né? Falar, olha, eu vou desenvolver aqui na minha estrutura, falei de casa de madeira, né? Então, vou fazer construções só de casa de madeira. Hoje é tudo, na verdade, concreto, cimento, né? E tal. Eu vou transformar a minha empresa de casas de concreto em casas de madeira. Que aqui no Brasil a gente fala assim, mas casa de madeira, né? Parece tão retrógrado, né? Coisa do passado. Mas se a gente for lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente olha aqueles filmes, aquelas mansões, aquelas casas enormes, é tudo de madeira. É que o método construtivo é que precisa evoluir aqui no Brasil. É modular lá, né? Muito modular, muito modular, né? E assim, você pode ver... fábrica de casa. Perfeito. Você lembra daqueles filmes que o pessoal dava soco na parede, assim, e furava a parede e tal? Não é porque o cara era o Hulk, não. É porque as paredes são de chapa de compensado, de madeira, né? É claro que tem que impor uma força, o cara tem que ser forte, né? Para dar uma porrada numa chapa de compensado e vazar a chapa, tem que ser... Mas o que acontece? Então, quando você transforma um método desse e você vai para um método que usa carbono, que usa madeira, por exemplo, você está... fixando o crédito de carbono. Então, o projeto da FSul aqui, no nosso curso, né, a ideia nós vamos trazer aí 2 palestrantes, engenheiros florestais, que é o Ivan Xavier Júnior, que é de uma empresa da Alux Carbon, e eles trabalham exatamente nessa questão de fazer os projetos de crédito de carbono. E também vamos trazer aí o Dr. Fábio Souter, né, também um engenheiro florestal e advogado também, como eu também, né, é florestal e advogado. E ele é da Companhia do Verde, também é um profissional que tem feito projetos nessa área. Até recentemente veio do lado do... Ele mora aqui em Santa Catarina, os dois, aliás, são catarinenses, né, e são especialistas nessa área de promover
projetos de captação de crédito de carbono. 12h21, estamos falando com o André Leandro Richter, né? A AFSul, que é a Associação dos Engenheiros Florestais aqui do Sul, né, do Vale do Braço Norte do Sul, está promovendo na próxima quinta-feira, dia 12, um evento online para falar sobre a questão dos créditos de carbono, né? Recentemente nós tivemos uma votação que regulamentou essa questão do crédito de carbono, porque há muito tempo já vinha se falado. Sim. Nós já tivemos empresas vindo aqui, né, comprando, gente que não recebeu, que não sabe como é que faz, gente que investiu nesse sentido, né, para fazer florestas, e no final das contas não deu nada. Os anos se passaram, né, e as pessoas não tiveram esse retorno. Acho que agora chegou a vez, então, né? Então, no Brasil, então, se transformou em lei, né? Criou pelo Congresso Nacional, está lá na mesa do presidente para sancionar. Acredito que ele sancione, né? Não vai transcorrer muito problema disso. Mas essa questão, virando lei, vai ter um regulamento. Então, para não acontecer exatamente esse tipo de situações, né? Vir esse pessoal, né? Ofertar coisas mirabolantes aí. O que aconteceu até hoje nesse mercado de crédito de carbono? Ele era um mercado que você fazia o projeto e ia lá vender esse crédito, então, esse carbono que você vai fixar, que é o que eu falei, para quem entendeu. Ó, eu planto uma floresta, a floresta vai captar CO2, fixa o CO2 na madeira. Eu faço um projeto, por exemplo, vamos falar aqui, ó, na nossa região tem muita suinocultura. O suíno gera o esterco, lega lá o pessoal usa muito na fertirrigação do pasto. Mas, por exemplo, se eu encapsular ele, já teve vários projetos aqui na região assim, botar lá numa lona grande, né? Ele vai produzir metano, vai transformar em metano, você consome o metano e transforma em energia elétrica. Essa transformação do metano em CO2 é de 8 para 1. Então, uma molécula de metano tem 8 vezes o peso do carbono. Quando você queima o metano, você reduz ele para o CO2. Então você está diminuindo 8 vezes. Então você vai ganhar muito mais carbono, 8 vezes mais do que se fosse um outro que você fixa só uma molécula de carbono, né? Por exemplo, eu vou fazer mesa assim, igual essa mesa aqui que é de madeira. Então vou fixar carbono. Então os suinocultores, eles vão desenvolver os projetos lá de... Esses dias eu esqueci o nome não é estufa, do biodigestor lá, né? Biodigestor, e aí vai transformar em metano e vai queimar, né? Gerar energia elétrica, além de ganhar energia elétrica, vai ganhar também créditos de carbono. Então, isso está sendo regulamentado. É claro que tem todos os tempos aí, mas eu acredito que em um prazo curto aí de 1 ano, 2, a gente vai ter essas realidades aonde as empresas vão, então, aquelas que são, entre aspas, né, emissoras de CO2 e tal, elas vão poder comprar esse crédito. Então o cidadão tem lá, o suinocultor aqui em Braço Norte, tem lá, faz um biodigestor, investe uma grana nisso, e ele vai ter um retorno do crédito de carbono toda vez que ele queimar lá X toneladas de metano, ele vai, ad eterno, ele vai estar recebendo isso. A preservação ambiental também é uma forma, né, de gerar crédito de carbono, né? O cara tem lá uma mata lá no... Então, esse que é uma das grandes buscas nossas, né, da engenharia florestal e para que a gente consiga, por exemplo, o cidadão tem um mato lá, que hoje, né, quem tem mato olha como prejuízo, né? Ele não pode fazer mais nada, não pode desmatar. Reserva, né? Virou 30%. 20% de reserva legal, fora as APPs, né? As margens de rios e etc, né? Que isso está uma briga aí e tal. E, na verdade, sobrou para o produtor, né? Sobrou para o proprietário, né? Então, vamos supor que a ideia é transformar essas áreas, que até então, pelo regramento lá da ONU, que era quem regulamentava isso, o que era legal, que estava na lei, que você era obrigado a manter, você não tinha crédito de carbono. Então tinha esse porém. Então vamos ver aí como é que vai se comportar a partir da lei nova, né? Se quem tem APP, reserva legal, tem a propriedade toda redondinha lá, com as capoeiras, com mato lá, se ele vai poder conseguir captar esse recurso para transformar são chamados serviços ambientais da floresta, né? Então o workshop vai falar um pouco sobre como fazer esses projetos. Então você que está aí ouvindo, né, o convite,
É dia 12 agora, quinta-feira, às 19 horas, vai estar liberado lá no YouTube da FSul, é bem facinho, @AFSul, digita lá no YouTube, vai aparecer. É AEF Sul. Perfeito. AEF Sul. É isso aí. O pessoal poder. Então ele é aberto para todo mundo, não é para engenheiros, não é para. É para quem quer ter um pouco mais de conhecimento sobre essa questão do crédito de carbono. Exatamente. Entra lá, vai ter os vídeos, né? Se você também quiser acessar via o site, né? Tem www.aefsul.org.br. Vai estar lá nos nossos eventos, vai estar todos. A gente tem vários outros eventos, né? Mas esse vai estar em destaque. Entra, você vai assistir todos os vídeos lá das palestras dos nossos especialistas aí, os nossos 2 engenheiros florestais que vão palestrar. Agradecer mais uma vez ao CREA Santa Catarina, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina, onde congrega todos os engenheiros do Estado, que está patrocinando esse evento, que a gente consegue trazer especialistas aí de renome internacional, né? Inclusive o Dr. Fábio está em Roma agora nesse momento, tá voltando aí de Roma, então são pessoas que labutam nisso, trabalham nisso no dia a dia, e você vai ter acesso a isso. Quanto que você vai pagar por isso? 0, free, de graça, né? Então é só acessar e buscar esse conhecimento. Beleza, vamos tentar marcar com eles depois para a gente talvez fazer um bate-papo aí sobre o assunto também. Boa, vou conversar com eles, sim. Eu acho que é possível a gente tentar, pelo menos, a gente pode gravado, né? Meet. Não, pode fazer via Google Meet agora, a gente está com a nossa live. Legal. E a gente consegue entrar Google Meet, que nem vocês vão fazer, né? Eu vou conversar com eles, porque até o Dr. Fábio está chegando amanhã, dia 10. Ele está chegando, eu falo com ele, de repente a gente marca no dia 12 alguma coisa. Pode ser. Tá bom? Combinado? Abraço, André. Obrigado mais uma vez. E se você quer conhecer um pouco do que é a engenharia florestal, você pode acessar o seu portal de notícias, horahiper.com.br. Perfeito. Lá na aba colunistas, a gente tem lá o Florestcast, apresentado por mim e pelo André. Então, vários bate-papos sobre plantas que não são comuns. Tem bastante coisa, tem bastante material lá e eu acredito que logo a gente vai começar a produzir ainda mais. Se Deus quiser, vamos retomar em 2025 aí o Florestcast, que o pessoal participava, gostava e estava atento a esses assuntos que tem a ver com a nossa vida, né, no dia a dia. Muito obrigado, Guilherme, obrigado à Hiperativa, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado.